testes mais globais, mas eu estou falando do quê? Eu estou falando da região lombar. Tá? Então, tudo que eu for falar agora é dessa bonitinha aqui, ó, lombar. E eu vou introduzir esses testes que eu falei para vocês. O primeiro deles, ele tem relação com movimento ativo do paciente, teste de mobilidade ativa. E a gente pega duas referências. Teste da estrela de movimento. Tá? É uma estrela, acredita que é uma estrela. Fica convicto. Deve ter até um nome especial para essa estrela aqui, ó. Estrela de movimento. Você pode fazer de duas formas diferentes. Aqui eu vou mostrar de uma e quando eu for fazer com o Lucas ali eu mostro de uma maneira diferente. Você pode deixar pré-desenhada a estrela. Isso aqui, ó. Faz um traço vertical. E esse traço vai representar um movimento de flexão e de extensão do teu paciente. Faz um traço horizontal. E aqui a gente vai ter representado o movimento de inclinação para a direita e inclinação à esquerda e a rotação. Rotação à direita e rotação à esquerda. Tá? Vamos começar do básico. Ok, amplitude de movimento da região lombar. Estrela de movimento da região lombar. Simples, 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 simples. A gente vai medir duas coisas com essa estrela de movimento. Uma delas, mobilidade, amplitude de movimento. A gente solicita o movimento para o paciente. Ele faz a flexão e eu verifico onde que ele vai. Ele vai até o fim do movimento, ele vai até a metade do movimento ou ele vai até próximo ao início do movimento. Então, a minha marcação dentro de cada uma dessas linhas corresponde à amplitude de movimento do paciente. Vamos supor que a flexão dele foi completa. Minha bolinha fica lá no final. A extensão dele foi limitada. Eu coloco uma bolinha antes. Visual, pessoal. Eu olho para isso aqui, ó, o nosso cérebro, ele enxerga muito por imagens. Tá? Então, eu quero que vocês percebam isso aqui, ó. Olhou, você sabe que esse paciente não está conseguindo estender. Olhou e viu que esse paciente aqui, ó, ele não está conseguindo fazer qual movimento? Inclinação direita ou inclinação esquerda? Qual está reduzido? Inclinação direita está limitada. Extensão está limitada. E a rotação direita está limitada. Bacana, então eu tenho a amplitude de movimento que se encontra diminuída, que nesse caso aqui é a extensão, inclinação direita e rotação direita. Isso aqui vai ser importante porque vocês vão somar essa informação com alguns outros testes depois. Isso aqui você investe 1 minuto da tua consulta para fazer. Tá? Um teste de estrela de movimento é super rápido e funcional. Tá? Não só porque funciona, mas porque é justamente ele quem vai conduzir boa parte do teu tratamento. Por que isso aqui é importante para a gente? Primeira dica já para vocês. Se a vértebra ela não consegue fazer esses movimentos aqui em cima, existe uma possibilidade de ela estar restrita, bloqueada, limitada, travada, chama como tu quiser, nos movimentos contrários. Olha que lógico que é isso. Se uma vértebra não consegue estender, ela pode estar pré-posicionada em flexão. Se ela não consegue inclinar para a direita, ela pode estar pré-posicionada em inclinação esquerda. E se ela não roda para a direita, ela pode estar rodada à esquerda.
Quando eu for palpar essa vértebra, eu vou encontrar as referências ósseas com um posicionamento específico. E não é só posicionamento, é diminuição da amplitude nos movimentos contrários, porque a gente trata movimento. Tá, então prestem atenção nessa informação. Deu para entender a explicação ou precisa ser repetido? Tá, tem um movimento que o paciente não faz, movimento macro. Estou falando do macro, do que eu estou visualizando. Ele não faz. Ele não estende, ele não inclina para a direita e ele não roda para a direita. E tem uma probabilidade de esse paciente estar restrito, bloqueado, fixo, limitado nos movimentos contrários. Flexão, rotação esquerda e inclinação esquerda. Tá? Primeira analogia que a gente faz com essa estrelinha é essa. Segunda, eu vou buscar na estrela de movimento a referência de dor. Porque o paciente pode ter só uma limitação na amplitude, mas ele pode ter dor, e para mim a dor também é interessante. Normalmente, eu vou buscar dor, e essa dor vai estar associada à restrição do movimento, tá? Isso aqui acontece demais. E eu quero que vocês qualifiquem a dor em uma dor leve, uma dor moderada ou intermediária e uma dor intensa. Como esse gráfico é visual, a leve vai ter um tracinho, a moderada vai ter 2 e a intensa vai ter 3 tracinhos. O paciente fez uma extensão e ele teve muita dor, 3 traços para a extensão dele. Fez uma inclinação para a direita, doeu moderado, no fim da amplitude, 2 traços próximos ao fim da amplitude. Na rotação à direita, ele teve uma dor leve no começo da amplitude, um tracinho lá no começo da amplitude. Ah não, a dor dele foi no fim da amplitude, um tracinho no fim da amplitude. Tá vendo como é simples, básico e óbvio você olhar para essa estrela e entender o movimento da lombar do teu paciente? A técnica, a estratégia e tratamento que tu vai usar para tratar o paciente, ela vai querer melhorar esse quadro aqui. Então vai chegar no fim do teu atendimento, você vai fazer o que com o paciente? Vai pedir para ele, fulano, flexiona. Opa, beleza? Flexão está completa. Estende. Teu objetivo é trazer esse pontinho o mais próximo possível do fim da amplitude. Esse é um dos teus objetivos. Melhorar a amplitude. Outro objetivo é pegar esses 3 tracinhos que ele tem aqui e transformar em 2, e transformar em 1, jogar eles lá para o final de uma amplitude. Às vezes o paciente diz assim, ó, doutor, a minha dor continua a mesma. Pô, fiquei aqui 60 minutos na tua consulta e a minha dor, ó, ela continua 3 tracinhos. Ele não tem a percepção, e o problema não é esse, o problema é que às vezes o profissional não tem a percepção de que a amplitude de movimento ela triplicou. E isso aqui para nós é algo bom. Tá? Então trabalha isso dentro de todos os parâmetros na lombar. Feito? Estrela de movimento. Um teste super simples e aplicável para vocês fazerem hoje mesmo. Outro teste que eu vou querer que vocês visualizem, e na peça e no Lucas vai ficar ainda mais simples, é o seguinte: zona plana e zona de quebra. Quando a gente olha a coluna de perfil, zona plana
e quebra. Olhei a coluna do paciente de perfil, a coluna inteira dele. Ele vai ter lá lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar, cifose sacral. Tá, ele tem as 4 curvinhas. Crânio. Aí, ó, completinho. O que a gente vai fazer com esse paciente? A gente vai pedir para ele flexionar a coluna. Eu vou explicar em flexão aqui, só para vocês entenderem o conceito, tá, do que é essa zona plana e de quebra. Quando eu peço para o paciente flexionar, a coluna dele faz isso, tá? Ou deveria fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer um C. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Imagina que isso aqui é um C perfeito. Por quê? Porque cada uma das vértebras dele vai contribuir com um pouco de movimento. Então é harmônico, visualmente harmônico, pessoal. Tá, isso aqui é uma inspeção. Relacionada a quem? A movimento. O que acontece eventualmente com os nossos pacientes? Quando a gente pede esse movimento, a gente visualiza isso aqui, ó. O que é essa curvatura aqui? O que são essas zonas? Temos 2 regiões básicas. Uma delas, uma zona que é mais retificada, uma zona que é mais retificada. E essa zona retificada a gente vai chamar, obviamente, de zona plana. E agora imagina a cena, constrói esse movimento comigo. Se eu peço para o paciente flexionar, eu falo para ele, faz uma flexão aí para mim. Ele flexiona e tem um nível que fica plano. O que está acontecendo nessa zona plana? Na zona plana eu tenho uma perda de movimento. Em qual parâmetro? Nesse caso aqui, na flexão. Perda de movimento, por alguns, é conhecido como hipomobilidade. Em qual parâmetro? Em flexão. Então eu posso olhar para a coluna do meu paciente, visualizar lá o nível, é inespecífico, tá, galera? Lombar, de L3 a L5, tem uma zona plana em flexão. Por que isso aqui é importante? Porque eu posso começar a criar uma hipótese, dizer assim, ó, ok, não está flexionando. A minha pergunta é, por que não está flexionando? E eu posso pressupor, claro que eu vou testar, que essas vértebras, ou alguma delas, está em extensão. Raciocínio da zona plana. É uma hipomobilidade. E você vai testar isso em lateroflexão e você vai fazer isso em mais parâmetros. Só que existe outra zona. Que zona é essa? São zonas de quebra. São zonas que aparentemente a coluna ela tem mais movimento do que deveria. Ela segue uma curvatura e chega uma hora que ela quebra essa curva. Então ela estava harmônica e chega um momento dela que ela quebra a linearidade, a harmonia. E essas zonas de quebra são excessos de movimento
que para alguns é conhecido como hipermobilidade. Interessante. Por que isso aqui é interessante para a gente? Tá, foca nesse raciocínio agora. Ó. Por que isso aqui é super importante para a gente? Porque muitas vezes essa zona de hipermobilidade, onde está mexendo demais, é onde o paciente vai ter a dor. Qual dor? Dor espontânea. Muitas vezes é nessa zona do excesso que ele vai ter uma lesão inflamatória. É nessa zona que ele vai ter uma tendinite. Tá? Aqui no excesso, a gente vai trabalhar, por exemplo, com técnicas de estabilização segmentar. Você vai ter que reforçar a musculatura. Você vai ter que dar estímulo proprioceptivo. Não é uma zona que você vai manipular, mobilizar. Por quê? Porque é um excesso de movimento. Pelo menos naquele parâmetro. Já quando você pega uma zona de uma zona que não movimenta, o paciente não vai ter a dor espontânea exatamente nessa zona. A dor dele vai estar acima, vai estar abaixo. Nessa região aqui, ele pode até ter uma dor, e vocês vão ver o que é aquela tríade de dor. Tá? São 3 pontos principais que vocês vão buscar de dor, que não são a dor que trouxe o paciente até o teu consultório, mas é o local prioritário do nosso tratamento. Então, é um teste simples, básico, claro que é visual, claro que é inespecífico. Vocês vão ter que treinar os olhos de vocês para enxergar isso, vocês vão lá com a mão de vocês para refinar essa palpação. Mas o importante é agora eu saber se vocês entenderam esse contexto. Tá? Eu preciso do feedback de vocês com relação a esses 2 testes iniciais. A estrela de movimento, que vocês viram antes, e a zona plana e zona de quebra. Muito bem, muito bem, muito bem. É básico, galera, mas tem muita gente que pula essa etapa, tá? E vai querer inventar moda onde não precisa. Então a gente tem que restaurar movimento, equilibrar essa função no paciente. Terceira pegada para vocês são os testes de inibição. A dor do paciente ela vai ser transmitida de alguma forma, tá? De alguma forma ela vai chegar até o centro de comando superior. E acreditem se quiser, tá? Por mais que a gente trabalhe com muitas cadeias mecânicas, alterações musculoesqueléticas, disfunções da vértebra, o grande condutor dessa informação é o sistema nervoso. O sistema nervoso ele domina, ele é rei, ele é imperador. Tá? É ele quem manda no nosso organismo. E o teste de inibição vai fazer o seguinte por vocês. A gente está falando de quem? De lombar. Quer dizer que o paciente tem uma dor lombar. Dor lombar durante um movimento específico. Dor lombar durante uma extensão. Tá? É a queixa dele. Ó, 3 tracinhos de dor lá no começo da extensão. E às vezes,
profissional ele avalia a lombar, ele vira ela do avesso e ele não encontra nada. Ou ele trata a lombar, na segunda sessão o paciente está igual. O que eu sugiro para vocês? Que vocês façam o teste de inibição para tentar entender se tem algum captor, algum sensor de postura que está alterado. Esse captor de postura, ele manda uma informação pelo sistema nervoso que reorganiza ou que desorganiza o corpo do paciente. Quais são os principais sensores de postura? O que vocês vão estar inibindo? Olhos, ATM, pés, cicatriz. Tá? São os 4 principais. Ah, Maicon, eu sei trabalhar, eu sei localizar, eu sei onde estão as vísceras. Posso trabalhar? Claro que pode. Maicon, eu sei trabalhar com sistema vestibular, com labirinto. Eu posso trabalhar com ele? Claro que pode. Tá? Todo o nosso corpo, de alguma maneira, ele vai gerar interferência no restante. Então, o teste de inibição, ele vai te dizer o seguinte: o paciente tem uma dor na extensão. Você vai lá e inibe o pé. Esse menos aqui é que você inibiu a informação que o pé está mandando lá para cima. Ok, inibir. O que aconteceu com a dor? A dor zerou. Dor zero. Quer dizer que essa dor na extensão lombar, ela tem uma relação muito íntima com o pé. Eu vou tratar esse pé. Ah não, eu testei o pé e não mudou, continuou doendo. Mas quando eu testei a ATM, essa dor diminuiu. Então o meu tratamento ele vai iniciar pela ATM. Tá? É um guia para dizer para vocês, olha, esse paciente está sofrendo com uma cadeia ascendente, o problema está subindo. Ou é uma cadeia descendente, ou é misto, ou é um fator visceral, ou foi um trauma de uma cirurgia. Tá? Eu preciso que vocês comecem a entender o que vocês fazem, por que vocês fazem, para que vocês fazem. Me fala se vocês entenderam isso. Tá? 3 formas de você começar a visualizar o teu paciente antes mesmo de botar a mão nele. Tá? Aqui, ó, praticamente eu não encostei no meu paciente ainda. E eu vou mostrar para vocês, tá? Como que a gente vai inibir os olhos, a ATM, os pés e uma eventual cicatriz, porque isso é muito recorrente. Tá? Isso aqui vocês encontram demais dentro do consultório. E se vocês não souberem trabalhar com alguma dessas regiões, em algum momento, tá? Isso não envolve esse curso, mas em algum momento vocês vão me ouvir falando sobre. Por quê? Porque você vai me perguntar e eu estou aqui para te ajudar. Só que normalmente a minha ajuda não vai ser individual. Alguém vai me fazer uma pergunta. Eu vou pegar essa pergunta e eu vou explodir ela para que ela sirva para muita gente. Tá? Afinal, a gente está em uma sala aqui com várias pessoas, então todos vão ser beneficiados com as minhas respostas. Belezura? Então vamos visualizar esses testes aqui, ó, na prática e depois a gente dá sequência com os demais. Quanto antes vocês aplicarem isso, tá? Usa. Não adianta de nada ter informação e tu não aplicar. Então vai, faz com alguém hoje, com algum amigo, faz amanhã com o teu paciente. Segunda-feira, primeiro caso do dia, olha, visualiza isso. Porque é um curso de coluna, ok? Mas quando tu for trabalhar com membro superior, com membro inferior, vão ter formas parecidas de você analisar. O primeiro teste é a estrela de movimento. Tá? Como que a gente faz ela? Eu vou pedir todos os parâmetros para o meu paciente. Eu não vou
induzir ele. Eu vou só observar. Aí eu vou querer entender o que está acontecendo. Fica de frente para lá, Lucas. Isso aí. E aqui eu peço o primeiro parâmetro. Eu falo para o paciente, vai lá e flexiona. Ele não sabe o que é flexionar. Eu falo, vai com as mãos em direção ao chão. E ele vai no limite dele. Qual é o limite dele? Vai depender de idade, vai depender da queixa principal. Foi com uma limitação completa, foi com um movimento completo, agora eu vou construir a seta e as estrelas em tempo real. Amplitude completa em flexão. Eu vou repetir o que vocês viram no quadro teórico. Se a amplitude está completa, a seta de vocês cresce até o limite para aquele paciente. Então, é um paciente idoso, qual vai ser o tamanho da seta dele? Vai ser grande, mesmo sabendo que ele tem restrição de mobilidade. Por quê? Para a idade dele, aquilo pode ser o esperado. O paciente faz o segundo movimento, faz uma extensão de tronco. Estende lá para nós, Lucas. Tá? Pode ter um movimento assistido do próprio paciente, mas não é a hora de o profissional botar a mão nele. E aqui eu vou avaliar a amplitude desse movimento. Como a gente viu no outro quadro, se a extensão está reduzida, eu faço uma seta menor, uma seta pequena para a extensão. Olho para a minha estrela e eu sei que esse paciente flexiona bem e que ele não estende. E aqui já fica a primeira informação. Se ele não está estendendo, pode ser que alguém lá esteja em flexão. Quer dizer que quando a vértebra está em flexão, ela gosta daquilo, ela aceita aquilo. Ela não gosta do movimento contrário. No movimento contrário, ela irrita, dói, machuca. Então, é um dos objetivos de tratamento que a gente tem. Só que não adianta pensar assim, beleza, então meu paciente não estende e eu vou ficar forçando ele, vou pedir para ele estender, estender, estender. Tem casos que sim e tem casos que não. E vocês daqui a pouquinho vão entender isso. Por quê? Porque senão a gente cria um protocolo e faz igual para todo mundo, que não é o nosso objetivo. Segundo movimento, de costas para lá, Lucas. Movimento de lateroflexão. Inclinou o máximo para a direita, vai deslizando a mão pela coxa e eu observo a amplitude. Eu só observo, agora não é zona plana, zona de quebra, só observar como está o movimento. E se na inclinação direita a amplitude foi reduzida, eu coloco essa seta pequena e inclina lá para o outro lado. Já a inclinação esquerda foi completa. Básico, óbvio, mas é por aqui que a gente começa. E a mesma coisa na rotação. E na rotação, eventualmente, vocês vão ter que estabilizar a pelve do paciente. Por quê? Roda para a direita, Lucas. Olha o que acontece com a pelve dele, tende a acompanhar o movimento. Então, nesse caso, vocês fazem uma contraforça com a mão de vocês, enquanto o paciente roda. E vocês observam essa amplitude de movimento. E finalizam com a rotação esquerda. Beleza, eu consigo visualizar isso no meu paciente. E o que acontece quando esse paciente tem amplitude normal? Ele movimenta bem em todos os parâmetros. E ele tem dor nesses parâmetros. Você vai ter que entender onde está a hipermobilidade, onde está o excesso de movimento, onde está a inflamação dele. Tá? Às vezes frustra o profissional fazer a estrela e não encontrar ela bonitinha. Ele pode ter uma extensão completa, uma flexão completa, uma rotação completa, lá para a direita, uma inclinação reduzida para a direita e uma rotação reduzida para a esquerda. Opa, esse é o paciente que eu atendo. É o paciente que vem
ele flexiona bem e ele estende bem. Só que quando ele vai inclinar, ele tenta inclinar para a direita, trava, não vai. Ele tenta rodar para a esquerda, não vai. Já é um pensamento diferente. Michael, agora complicou a vida. Não complicou, pessoal. É porque vocês estão vendo a estrela, talvez pela primeira vez. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tem alguém, e quem é esse alguém aqui? Músculo iliopsoas. De qual lado? Lado direito. Que está fazendo essa coluna inclinar para a direita e rodar para a esquerda. Ele deveria fazer essa função. Ele está conseguindo? Não está conseguindo. Se ele não consegue fazer esse movimento, quem que está freando? A musculatura contralateral. Onde está o problema desse paciente?